Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos à videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Nesse trimestre, abordando um assunto interessantíssimo, esperança em tempo de pandemia. A lição de hoje é a de número 10, que tem como título Frutos da Tribulação. Texto base ou de referência, nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5. Por favor, abram as suas Bíblias para que possamos acompanhar a leitura, que diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida e aplique em nossos corações. Eu inicio esta lição fazendo algumas perguntas. Por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? No intuito de ajudá-lo nessa reflexão, eu compartilho um pouco da minha experiência. Em fevereiro de 2015, a minha esposa começou a sofrer de uma terrível hemorragia. Buscamos auxílio médico e depois de vários exames, ela recebeu o diagnóstico. Raquel havia adquirido um câncer muito agressivo, raro, que se alojara no colo do útero. Aquela notícia, como os irmãos devem imaginar, nos abalou profundamente. Nós tínhamos uma família feliz, uma bela filha, pensávamos em outro bebê, éramos crentes e tínhamos sonhos. Em razão disso, fomos levados a fazer algumas perguntas com as quais iniciamos esta lição. O fato é que, infelizmente, as tribulações fazem parte da vida humana. No texto base da nossa lição, percebemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, cidade que sediava o Império Romano, e que enfrentava tribulações tanto no contexto social quanto de sua fé. É bem verdade que os cristãos foram declarados justificados, isto é, inocentes, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O fato de terem sido reconciliados conferiu-lhes paz e o direito de se alegrarem na esperança da glória divina. No entanto, eles não estariam isentos das tribulações. Ao contrário, todos os cristãos, inclusive eu e você, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações. Vejamos o porquê. Em primeiro lugar, a tribulação produz perseverança. A vida humana nos primeiros anos do cristianismo, ou seja, no primeiro século, era mórbida, insalubre e difícil. Nos bairros mais populosos da cidade de Roma, por exemplo, lixo e dejetos eram atirados das janelas das casas. Imaginem os irmãos, as pessoas estarem transitando pelas calçadas e serem abordadas por lixo e dejetos. Nesse sentido, as péssimas condições de higiene expunham as pessoas a infecções, enfermidades e, em boa parte dos casos, à morte. Como não havia policiamento, a violência assumia contornos assustadores. Além disso, aqueles que aceitassem Jesus como Senhor e Salvador estavam sujeitos às perseguições, inicialmente por parte das autoridades judaicas, porque o cristianismo nasceu no contexto do judaísmo e depois pelo Império Romano. Ainda que aquele corpo social fosse disforme, suas intercorrências, ou seja, suas irregularidades, seus problemas, olha que coisa interessante, eram consideradas parte do processo pelos inspirados escritores do Novo Testamento. Em razão disso, o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos devessem se interessar pelas tribulações. Isso não significa dizer que deveriam assumir uma postura masoquista, ou seja, de busca pelo sofrimento, pela humilhação, nada disso. Em momento algum, o apóstolo Paulo propõe que o sofrimento resultante das tribulações tenha um fim em si mesmo. No entanto, faz referência ao elemento pedagógico, ao ensino que ele nos apresenta. Meus irmãos, como dito por Benjamin Franklin,
um dos líderes da revolução que deu independência aos Estados Unidos da América, abre aspas, viver é enfrentar um problema atrás do outro, o que significa dizer que eles são inerentes, olha que coisa interessante, à vida humana, fecha aspas. Quando o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações, considera até mesmo a pior delas. Você já deve ter visto um asfalto sendo posto na rua e um rolo compressor passando por cima dela. Quando o apóstolo Paulo faz referência às tribulações, considera até mesmo a pior delas, isto é, aquela que pode nos esmagar como um rolo compressor sobre o asfalto. Meus irmãos, se temos que experimentar as tribulações, ao invés da vitimização, ou seja, de culparmos alguém ou culparmos uma situação, que possamos nos alegrar e, portanto, empenharmos para que, através das tribulações, cresçamos em perseverança. Em segundo lugar, a perseverança produz caráter aprovado. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Nós, inclusive, encontramos filósofos falando a respeito dela. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. No entanto, dá-se ao luxo ou se reserva do direito de não ser teórica, de não ser especulativa. O que significa isso? Ainda que estudássemos todos os livros sobre esse assunto, com toda certeza, nós não conseguiríamos entendê-la totalmente. Também não adiantaria fazer orações no sentido de que fôssemos agraciados com perseverança. Você já viu alguém fazendo isso? Isso não faz parte da pedagogia de Deus. Nós só aprenderemos sobre perseverança por meio de seu exercício prático. Para aprendermos sobre perseverança, em outras palavras, precisamos viver as lutas, as intercorrências, as tribulações que a vida nos apresenta. Meus irmãos, a perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência, olha que coisa interessante, que nos faz triunfar. Ela não é passiva, ou na impossibilidade de se fazer algo, espera para ver o que vai acontecer. Já que eu tenho que sofrer, né, eu vou ficar sentadinho aqui, vou ver o que vai dar, vou ver o que vai acontecer. Não, a perseverança nos concede uma estabilidade positiva. E eu vou dar um exemplo para você entender como deve funcionar a perseverança na sua vida. Há na coluna cervical ou na coluna vertebral uma vértebra que é aquela responsável por sustentar o crânio humano. Em condições normais, esse crânio pesa cerca de 5 quilos, mas se você inclinar a sua cabeça, você faz uma pressão tão grande que a sua vértebra passa a experimentar um peso ou uma pressão equivalente a 27 quilos. Interessante que durante toda a vida humana, em condições normais, esta vértebra irá oferecer as oportunidades ideais para a manutenção do crânio. Sabe o que eu quero dizer para você com essa ilustração? É que, uma vez que as tribulações são inevitáveis, nós precisamos suportá-las. Não como sendo o último recurso. Como eu disse, não tenho o que fazer, vou esperar. Não. Isso para nada nos adiantaria. Mas, na verdade, precisamos buscar conhecer mais dessa natureza da tribulação, para que possamos, desse modo, criar condições para amenizá-la e assim nos colocarmos inteiramente nas mãos poderosas daquele que pode nos salvar, que é o Senhor nosso Deus. Como nas palavras do escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Esta, sim, é o que podemos chamar de uma perseverança, que gera em nós uma paciência, que nos fará triunfar sobre todas as tribulações. Terceiro lugar, meu irmão, minha irmã, o caráter aprovado produz esperança. Você deve conhecer um grupo que atende pelo nome de Logos. Na sua discografia,
nós encontramos uma canção que, a certa altura de sua letra, diz assim: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero ser aprovado agora. Parte da letra da música Espinhos. Essa afirmação, meus irmãos, nos lembra que a aprovação é resultado da provação. Não tem jeito. Para ser aprovado, precisamos de provação. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, lembra-os, assim como também a nós, porque esse texto escrito lá foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e, portanto, vale para a gente, que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória. Na linguagem por Paulo utilizada, o caráter aprovado é que trata dessa questão. Do contrário, meus irmãos, as tribulações só servirão para nos fazer sofrer. Os cristãos que desejam receber a aprovação são submetidos a um processo semelhante ao que um ourives, ou seja, a pessoa que trabalha com metal, emprega para refinar o ouro. Por exemplo, ao ser submetido ao fogo, extrai-se ou retira-se todo tipo de impureza. Assim, nós temos o ouro puro. A partir de então, tudo fica puro. Meus irmãos, na medida em que enfrentamos as lutas pesadas que a vida nos impõe, com a devida perseverança, isto é, paciência triunfadora, temos a oportunidade de nos tornarmos mais puros, melhores e ainda, olha que coisa extraordinária, aproximarmos-nos de Deus. Ele, em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o nosso caráter aprovado. O apóstolo Paulo encerra o processo instaurado, ou seja, tribulação, perseverança e caráter aprovado com esperança. Não no sentido de um otimismo sem fundamento temerário, como aquela pessoa que se mostra otimista, mas sem saber o que vai acontecer. Esse processo instaurado e que nós encontramos na Bíblia, ele, na verdade, não nos apresenta uma surpresa, pelo contrário, a esperança tem a ver com uma certeza inequívoca, conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Eu e você, guarde o que eu vou te dizer, eu e você não nos decepcionaremos. É bem verdade que poderemos nos unir a Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente, mas como diz Daniel capítulo 3, versículo 27, nem só um fio de cabelo será chamuscado. Concluindo esta nossa videoaula da lição de número 10, eu disse na parte introdutória desta nossa lição que a minha esposa Raquel havia adquirido um terrível câncer. Nós morávamos a cerca de 140 quilômetros da clínica em que Raquel fazia o seu tratamento. E não foram poucas as vezes que fizemos aquele trajeto. Em algumas ocasiões, os efeitos colaterais da medicação tornavam as viagens ainda mais difíceis. O tratamento foi feito até o final, meus irmãos. E Raquel, para a honra e glória de Deus, ficou curada. No entanto, aquele sonho, lembra-se, aquele pensamento de ter filhos, não seria mais possível. O oncologista havia dito ou dado a negativa para isso. Ele, inclusive, afirmara que Raquel iria entrar na menopausa. Mas assim que começamos a nos acostumar com aquela situação, um milagre aconteceu. Raquel ficou grávida. Além da bela Sofia, nós recebemos de Deus o esperto Caleb. Esta minha história teve um único motivo. Eu compartilhei ela com você para mostrar que, a despeito das tribulações, das lutas que nós enfrentamos, Deus continua conosco e que é possível, como diz Romanos capítulo 5, versículo 2, parte B, nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Ele se utiliza do sofrimento resultante da queda, lá de Gênesis capítulo 3, para nos ensinar, aperfeiçoar e nos dar a oportunidade de nos aproximarmos dele. Que fique claro que não há mérito algum em nós por causa dessa aprovação. Tudo graça e favor de Deus. Como dito pelo apóstolo Paulo, a mesma igreja, só que no capítulo 11, versículo 36, pois dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Gostaria então de partir para aquela fase interessante da nossa lição, depois da conclusão, que tem como título Para Pensar e Agir. Número 1. Certas tribulações parecem nos esmagar como um rolo compressor. Você se lembra do exemplo que eu dei, do asfalto sendo colocado e o rolo compressor passando por cima? Coisa dessa natureza. É tanta pressão que corremos o risco de perder o controle, de nos desesperarmos. Nesses momentos, podemos até nos assentar para ver qual será o resultado. Podemos ficar quietos, falar assim, deixa a vida nos levar. Ou então nós podemos mudar de postura, empenharmos-nos para que a nossa perseverança produza uma paciência triunfadora. Que tipo ou qual tem sido a sua opção? Segundo lugar, na medida em que as tribulações produzem em nós perseverança, ou seja, a paciência triunfadora, fortalecemos os nossos músculos espirituais. Na academia de Deus, eu pergunto a você, você hoje seria aprovado ou reprovado? E por fim, número 3, que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus? Não deixe passar esta oportunidade. Que Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, possa abençoá-lo ricamente e que você possa colher frutos das tribulações. Lembre-se, elas são inerentes à vida humana, mas Deus promete estar com a gente. Eu gostaria de encerrar essa videoaula orando pela sua vida. Vamos juntos? Pai, ajuda-nos a entender que o Senhor quer que nos aproximemos mais de Ti e que uma dessas maneiras consiste em olhar para as tribulações e ver nelas uma oportunidade para que isso aconteça. Ó Deus, cuide de cada um de nós, que nas lutas da vida possamos glorificar o Teu nome e nos aproximarmos mais de Ti. Esta é a minha oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Fique na paz.